Cortinas fechadas, silêncio na plateia. O espetáculo vai começar. É assim que vemos tantas peças, apresentações e manifestações artísticas. Mas hoje vamos ser mais do que meros espectadores do resultado final. Que tal conhecermos histórias, bastidores e a luta daqueles que tiram seu sustento e seu propósito de vida dos palcos? Bem, isso imediatamente me remete aos teatros. Locais tão tradicionais quando falamos de cultura e que parecem ter o poder de levar as pessoas para mundos diferentes, mesmo sem sair do lugar. Por isso viemos até o Teatro Colinas, em São José dos Campos, interior de São Paulo, para entender como o Vendedor de Sonhos, peça de sucesso no Brasil inteiro, se mantém há tanto tempo na estrada. Já adianto que é com muito trabalho de pessoas que você talvez nem veja na sua poltrona. Esse espetáculo, O Vendedor de Sonhos, ele tem no elenco 6 pessoas e viajam 7, que é um técnico. Isso é o nosso núcleo de viagem, né? Mas o pessoal da produtora também tem o pessoal de marketing, tem o pessoal de jurídico, tem o pessoal da pré-produção, que é responsável por exemplo, a contratação do cenário, tem a pós-produção, que é depois toda a devolução, a contratação do teatro, toda a comunicação que faz na divulgação. Então é uma equipe, no palco tem 6 e por detrás põe aí vezes 3, então deve ter quase umas 30 pessoas por volta, né? Sem contar que desde a bilheteria, a moça que faxina tudo, a pessoa que passa os figurinos. Por isso a sessão deles começa muito antes das pessoas ocuparem seus lugares. E aí, quanto produtor, a gente chega aqui antes, por volta de 4, 5 horas, isso depende do teatro, varia de cada teatro, das condições, de quantos funcionários trabalham no teatro. E aí começa a montagem de cenário, afinação de iluminação, então todo o teatro muda de teatro a iluminação, né? Então tem que ver quais são os aparelhos disponíveis e assim por diante. Então são muitas horas para montar cenário, depois ver o som, afinar o som, a altura do som, porque cada teatro é um teatro. Para de reclamar, Superego, podia ser muito pior. O que podia ser muito pior? Não é? Podia estar chovendo. Porque você não cala a sua boca, hein, boquinha? Vai molhar todo o teu sapato. E aí depois que tudo está organizado tecnicamente aqui em cima do palco, tem a questão do camarim, né? Então o camarim tem que estar pronto, com os figurinos já organizados, passados, para quando os artistas chegarem, tá tudo separadinho para eles. Eu, por exemplo, gosto de chegar bem antes no teatro, já antes de todo mundo, e sentir a energia do lugar, o clima que envolve tudo, as pessoas que estão trabalhando. E aí depois, primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal, voz aquecida, corpo aquecido, né, completamente concentrado, se desligar do celular, se desligar do mundo lá fora, hoje em dia é difícil, né? Então tem uma hora que fala, bom, a partir de agora eu não vejo mais o celular, não me liga, não me chama, não espere que eu vá te responder só depois que acabar o espetáculo. E é muito gostoso, é muito prazeroso, assim, cortina fecha, a gente fica lá atrás, começa a ouvir o burburinho das pessoas entrando, isso é poesia para os ouvidos, assim. Aliás, esse espaço onde os atores normalmente aguardam para entrarem no palco é chamado de coxia. Acabou se tornando nome para tudo que acontece atrás das cortinas, em off, nos bastidores. E ele também é fundamental para que uma peça seja convincente, tanto quanto o talento do elenco escalado para ela. Que às vezes parece uma besteira, mas aquela resenha com o elenco de meia horinha, né, de trocar experiências, de dar risada, de se sentir próximo, para mim é fundamental, assim, para me trazer para perto daquelas pessoas que vão trabalhar comigo no palco. Eu gosto muito disso, né? Eu preciso muito disso, de chegar e estar com as pessoas que vão estar comigo no palco. O teatro é a arte ao vivo, talvez seja a profissão mais antiga do mundo.
E ela depende muito de coxia. E a coxia, no caso do Vendedor de Sonhos, eu nunca tive uma coxia tão boa. É um elenco de talento homogêneo, de pessoas ótimas de conviver. Então, quando você sai de casa, você sai com um prazer enorme para trabalhar, porque a coxia é que determina o sucesso de uma peça. Eu lembro que eu fiz uma comédia há muitos anos, junto com o Matheus Carriere, inclusive, O Amante do Meu Marido, em São Paulo. Ficamos 10 anos em cartaz, lotando. Teve um momento que houve um problema com o produtor. Neste momento, a peça abriu uma barriga. Depois que ficou tudo resolvido, a peça retomou o sucesso. Porque o teatro é o único trabalho de arte que vive diretamente da energia que sai do palco. Você pode mentir, o ator é um grande mentiroso. Você pode mentir bastante, mas a energia você não consegue enganar. Quem é você, hein? Como é que você se atreve a perguntar quem sou eu, se você não sabe quem é você? Eu sou alguém que vai deixar de existir daqui a pouquinho. Ah, não. Eu sou muito diferente de você. Você parou de se procurar, eu não. Eu me procuro todos os dias. Todo dia eu acordo e me pergunto quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? E quer saber a resposta? Também não sei. Aqui é tipo a ponta do iceberg, né? A cereja do bolo, porque o trabalho todo começa muito antes, né? E as pessoas não têm que saber disso, né? Porque o que interessa é aquele momento mágico que vai acontecer aqui, aquela 1 hora e meia, 2, 3, enfim. O primeiro ato, o segundo ato, aquele momento mágico que acontece só naquela hora e que não acontece mais. Por mais que seja igual todo dia, nunca acontece da mesma forma todo dia. O preparo de cada ator também é essencial. Cada ensaio é uma oportunidade valiosa para eles incorporarem o personagem e, se necessário, deixarem a si mesmo de lado. Quando eu li o texto, eu sou muito parecido com o Vendedor de Sonhos. A minha vida, aquilo que o vendedor acredita, eu acredito muito. E eu não queria o Levi em cena. Então eu conversei com o Guilherme Carrasco, que é o diretor, e ele me permitiu dar uma levada um pouco mais de humor até a hora que não cabe mais humor e você vai assistir a peça, você vai entender. Então, para mim foi muito difícil não querer ser o Levi em cena. Então eu aprendi com este personagem, o mestre, algumas coisas e a forma de levar essas coisas para o público. Esforços que, assim como na apresentação, exigem dos envolvidos talento, empenho e até improviso. Tudo isso para o resultado agradar o verdadeiro protagonista do teatro, o público. Eu lhe pergunto, o senhor é casado? Eu lhe pergunto, o senhor tem filhos? Eu lhe pergunto, o senhor compartilha sonhos? Eu lhe pergunto, você joga truco? Já entendi. Você é um desses malucos. Eu acho que tudo tem que fluir muito bem, cada um tem que fazer sua função muito bem. E no final, como é um espetáculo muito potente, muito bonito, muito delicado e muito divertido também, a plateia é o nosso melhor termômetro, porque quando a plateia está com a gente é uma delícia. Tem uma casa cheia como vai estar hoje, enfim, é tudo muito gostoso assim. Afinal, em tempos tão complexos, conturbados, de tanta informação e desinformação, a arte se tornou uma válvula de escape essencial para muita gente. O fundamental é tocar quem veio assistir. Seja uma pessoa, sejam 1000 pessoas. É tocar, fazer com que essas pessoas saiam daqui modificadas de alguma forma. Ou mais felizes, ou mais introspectivas, ou pensando sobre algum assunto. Sem a pretensão, vou transformar vidas, né? Mas alguma coisinha que você jogou ali já valeu a pena, né? E o Vendedor de Sonhos se presta muito a isso. Dá para viver sem arte hoje em dia? Nunca! Nunca com letras garrafais, nunca. A arte é a filha preferida de Deus. Vem comigo, eu vou fazer de você um vendedor de sonhos! Vem!
Mas nem sempre as coxias são assim, como nesse teatro que a gente viu. Às vezes elas podem estar em lugares mais inusitados, entre árvores, ao lado de uma lanchonete, como essa que a gente está. Afinal, esse foi o palco da família Cotelê, pelo menos nessa apresentação que a gente veio acompanhar em São Bernardo do Campo. E agora eu vou conversar um pouquinho com esses artistas que tiraram aplausos e principalmente um pouco da atenção das telas nesse dia, que é um desafio grande, né, Cris? É verdade, é verdade. As crianças estão muito apegadas com o celular e é muito massa ver elas interagindo, brincando, estando junto com a gente. É muito legal. Eu vi que vocês fazendo várias provocações e eu imagino que esse tipo de apresentação nas ruas traz um pouco mais desse desafio, né? Porque quando a pessoa ela compra o ingresso para ir no teatro, às vezes você imagina que ela já está esperando participar daquele momento. Aqui vocês vão trazendo o público, né? Precisa ter algumas artimanhas aí para conectar a pessoa com o espetáculo? Sim, eu acho que é uma pesquisa, né? Tem várias técnicas, assim como fazer um espetáculo no teatro, fazer um espetáculo na rua, exige técnicas e treinos específicos, assim. Existe toda uma construção de modo... A grande diferença é que o público da rua ele não sabe que vai assistir um espetáculo no geral. A não ser que você tenha espaço, onde tem uma ocupação frequente de espetáculos, as pessoas já sabem que vai ter um espetáculo. Mas mesmo assim ainda é muito diferente da lógica de sair de casa para ir a um teatro, sair de casa e ir a um parque, fazer uma coisa diferente. Então o artista converte uma pessoa, um transeunte, em um público, né? Tem esse trabalho da arte de rua que no teatro já é feito, o público que entra já é público. Então, na arte nos espaços públicos, o artista começa a sua missão de convencer as pessoas antes mesmo da apresentação. A dupla sai pelo parque chamando todo mundo para perto do palco improvisado. Algo que eles já fazem tem tempo. Juntos a gente está faz 2 anos, né? Vai fazer 2 anos a companhia. Mas a gente já trabalhava em separados, desde 2018 eu fazia meu espetáculo, ele fazia o dele. E a gente foi se juntando justamente por isso, de entender que como era uma pesquisa que a gente tinha muito em comum e muita coisa que a gente tinha partilhada, a gente podia crescer um pouco mais, enquanto estrutura, enquanto possibilidade, se a gente juntasse os trabalhos, porque eles se engrandeciam. Então foi um trabalho muito massa e é uma pesquisa muito legal, tá na rua. E isso foi trazendo a gente para essa possibilidade de criar palcos e estamos aqui atravessando cidades para apresentar e é sempre muito bonito. A graça por aqui, além das brincadeiras que os dois fazem durante a exibição, é entender que todo mundo é bem-vindo, sem exageros. Mantendo a tradição, a cultura do chapéu, eles arrecadam de maneira espontânea doações ao fim da apresentação. Mas uma barreira social enorme no acesso à cultura deixa de existir: a bilheteria. A gente entende que a cultura ela é o feijão e arroz, ela tem que estar na mesa, no prato de todo mundo, tem que ser acessada por todo mundo e sempre que a gente pode fazer, claro, né, a gente tem que pagar nossas contas, então a gente também precisa do dinheiro, mas a gente entende que se a gente consegue atender o público com uma bilheteria em que ele paga, se ele pode e o quanto ele pode, então a gente consegue atender uma gama muito maior de pessoas, de várias classes sociais e de vários nichos diferentes. Dentro de um parque a gente tem família, tem amigos que vêm se encontrar, tem coisa. Então, um público é um público muito grande e tende a ser um público generoso, porque entende que você está ali doando uma parcela do seu tempo e do seu trabalho para fazer as coisas, então te recebe muito bem e aí é isso, paga como pode. Eu acho que tem lugares onde já é criada, é uma cultura que, como toda cultura, é criada com o tempo mesmo. No caso desse parque mesmo, é um parque que tem uma ocupação já tem 20 anos de espetáculos regularmente, horas menos, horas mais, claro, tem intensidades vão variando. Mas é isso, é uma cultura que vai se criando público, vai se criando conforme vai sendo feita mesmo. O espetáculo deles tem uma forte veia circense, de valorização à arte da palhaçaria. Em meio a números arriscados e brincadeiras, fica em muita gente aquela dúvida: será que toda vez isso dá certo? O pessoal de casa vai ver as imagens e os seus números. Vocês naturalmente usam bastante do humor para trazer esse entretenimento, essa cultura para as pessoas. Fizeram algumas brincadeiras sobre números que são mais arriscados. Agora eu queria saber a verdade nessa entrevista. Alguma vez já deu ruim? De verdade? Tem alguma história que você fala: poxa, esse dia aqui quase causei um acidente? Eu acho que com esses números aqui de hoje, não muito. Mas já sofri acidente, inclusive em espetáculo de rua, fazendo meu espetáculo solo, que eu quebrei os 2 cotovelos em cena. Quebrei durante o espetáculo, acabei fazendo o espetáculo com os braços quebrados mesmo. E depois fui direto, uma pessoa do público mesmo me levou para o hospital. São coisas da rua, é isso. Um espetáculo já fiz, foram mais 600, 700 apresentações na rua. Então isso vai acontecer, a gente trabalha com o risco, querendo ou não. Se o circo trabalha com risco, a gente estuda e se profissionaliza para diminuir ao máximo, mas nunca zera, né?
A gente nunca sabe as condições, e na rua as condições são sempre mais variáveis do que num espaço controlado. No fim, independente do tamanho do palco, da quantidade de pessoas na plateia, eles querem o mesmo que tantos outros artistas espalhados por esse nosso país: levar mensagens que ajudem as pessoas e, consequentemente, a sociedade a ser melhor. A gente já recebeu muitas mensagens de pessoas que estavam em momentos difíceis da vida e vieram, passear no parque para dar uma arejada na cabeça, e aí conseguiram passar um momento rindo com a família, estando junto no momento presente. E aí se sentiram agradecidas e nos retornaram com mensagens muito carinhosas. A gente tem esse momento, e desde que a gente começou a trabalhar junto, que a gente começou constantemente a ocupar espaços com arte, a gente tem inúmeras passagens assim de entender como a gente se agrega e como a população nos agradece, e a gente agradece a população e ao público por estar junto, assim. Pessoas com diferentes objetivos, com diferentes estilos de vida, e tá todo mundo assistindo a mesma coisa, tá todo mundo rindo da mesma coisa, tá todo mundo junto em um momento, e que você pensa, tá vendo como é fácil? É difícil juntar, mas olha como é fácil ao mesmo tempo. As pessoas estão aqui, estão juntas e têm essa possibilidade de passar por esse momento juntos, sem ter nenhum tipo de discriminação com o outro, sem ter nenhum tipo de olhar maldoso, nem nada disso, porque a arte está possibilitando, está todo mundo sentado igual, assistindo igual, e a arte de rua, por não ter bilheteria, disponibiliza mais ainda isso, porque a gente está falando de todo mundo poder assistir, todo mundo poder rir junto. Então, acho que o papel fundamental da arte, eu acho que talvez seja esse: agregar, fazer juntar, fazer rir, fazer olhar para o tempo que a gente vive com um olhar, no nosso caso do humor, com um olhar engraçado, entender que a gente é patético às vezes a gente é risível, e às vezes a gente é muito querido também um com o outro. Talvez estejam nos circos os palcos mais democráticos do mundo. Afinal, neles, trupes e companhias de palhaços, bailarinas, acrobatas, malabaristas e tantas outras especialidades se encontram. Tanto que ao longo dos milênios ele foi se reinventando. Já esteve em teatros e coliseus, há quase 300 anos está assim, debaixo das lonas, visitando cidades, países e continentes. E hoje em dia nem isso é necessário. Qualquer praça, parque e até mesmo rua pode se tornar um picadeiro para os artistas circenses. Esse espaço na capital paulista traz um pouco disso tudo. O mundo do circo é um local para acolher públicos de todas as idades para assistirem espetáculos em qualquer canto. E nós viemos até aqui conhecer mais algumas histórias. Logo de cara nos deparamos com esses dois, a dupla responsável por acolher os visitantes e que já percorreu uma boa estrada até chegar nessa missão. Eu comecei fazendo parte de um coletivo de artistas de rua chamado Circo no Beco. Ele já existe há 20 anos, mais ou menos, ele fica localizado ali na Zona Oeste. Eu comecei me envolvendo com a equipe de produção, trabalhando nos bastidores ali dos festivais, dos encontros de circo que acontecem semanalmente durante 20 anos, né? E eu me envolvi com o circo dessa forma. Comecei a praticar malabares, me especializei em equilíbrios. Hoje, digamos, o meu forte mesmo são os malabares e os equilíbrios. Perna de pau, monociclo, claves, bolinhas, essa é minha praia, essa é minha área. Eu estou há uns 20 anos já, um pouquinho mais. O meu intuito não era ser artista circense, eu era ator. Então eu vim do teatro, eu sou de Amparo, né, interior de São Paulo, e daí eu fui morar em São Bernardo. E daí em São Bernardo tem um espaço da prefeitura lá onde eles dão cursos socioculturais gratuito, né? E daí eu fui convidado porque ia abrir uma turma de circo. E eu tinha feito um curso de palhaço junto com o meu grupo de teatro. E daí o cara fez assim, vem aí, vai ter um curso de circo. Era um vereador lá da cidade na época, né? E daí ele me chamou para fazer essa primeira aula. E daí, mano, eu fiz e me apaixonei, assim. Na época eu era garçom, eu trabalhava de garçom, aí teve um momento que me deu aquele estalo, assim, o que eu tô fazendo? Vestido de social, com gravatinha, preciso fazer alguma coisa. Entrega que eles fazem por amor e, por que não, por respeito a uma memória afetiva.
É quase um consciente coletivo, assim, né? Parece que você já nasce com aquela memória do circo, é muito bonito. Fui algumas vezes no circo com meus pais, não era algo frequente, mas guardo algumas memórias de visitar picadeiros, da figura do palhaço, né? Dos equilibristas, dos malabaristas, dos aerialistas. Tenho algumas memórias, sim, da minha infância em relação ao circo. Aliás, é justamente por causa dessa forma democrática de existência do circo que eles se sentem tão bem atuando aqui. O circo, ele é a junção de muitas... O circo, o espaço físico, né? A lona, ela é a junção de várias modalidades artísticas, de várias expressões. Eu danço também, então o circo, ele tem esse espaço para dança, ele tem o espaço do teatro, das acrobacias. Então ele sempre foi esse espaço de resistência, onde as pessoas que não se encontravam, elas encontravam um lugar, um espaço onde elas eram aceitas. Hoje a arte deles é uma intervenção circense. Nas áreas externas, eles vão animando e impressionando quem chega por aqui, até que comece o espetáculo na lona. Algo que eles aprenderam ser possível proporcionar em qualquer lugar. Trabalha muito com isso, com essa questão do improviso, com essa questão de você saber lidar com situações que fogem completamente do seu controle, né? E da segurança, muitas vezes, de um palco, de um picadeiro. Então, as intervenções, elas permitem que você tenha esse contato mais intimista, né? Que você, de fato, atravesse aquela vida ali muito mais profundamente, digamos assim. Essa coisa de que qualquer lugar, pra gente, é um palco. Então eu não preciso necessariamente estar num palco italiano, num picadeiro. Eu lembro muitas vezes de estar parado no ponto de ônibus, esperando o ônibus, tirar os malabares, e daí, de repente, a hora que eu olho, tem 3 pessoas olhando, aí daqui a pouco tem 4, tem 5, a hora que eu vejo, eu estou me apresentando. Então essa coisa do espaço também me chama muito atenção, assim. No picadeiro, quem esperava a criançada neste dia era esse personagem pra lá de conhecido. Ainda que você não saiba quem é o Fonso, com certeza já assistiu e se divertiu com o palhaço. Eu sou palhaço, mas eu não sou da família tradicional. Quer dizer, eu sou, mas sou a primeira geração da minha família. E eu não vivo dentro do circo. Eu me apresento em todos os locais onde o circo pode existir. Então eu apresento em empresas, me apresento em escolas. Então um ambiente de uma empresa que tem toda aquela hierarquia, que as pessoas têm uma roupa certa para ir, que é um ambiente assim que é mais difícil da pessoa rir no dia a dia. Então é um desafio maior para conseguir fazer esse pessoal rir. Mas quando você atinge esse objetivo do humor com eles, a comicidade, você aproxima, você faz eles terem esse relaxamento, faz eles se abrirem mais, eles participam mais. Tem uma resposta mais relaxante e agradável mesmo para a plateia e para o artista que está apresentando. Em tempos tão digitais, a percepção de quem vive da palhaçaria precisa ser rápida e interativa. É um espetáculo bem participativo, né? Eu chamo muitas pessoas no palco. Então tem que ter só um cuidado mesmo de deixar a pessoa à vontade, porque ninguém é artista. E quando não está no palco, é um contato meio das pessoas quererem tirar foto, querer saber de como vive um artista, né? É uma sensação como se fosse de fã e ídolo. E a curiosidade vai mudando, né? Crianças querem saber como é que faz os truques e adultos querem saber como é que faz para viver disso. Talvez por isso, por despertar tanto interesse, curiosidade e fascínio, o humor nunca saia de moda nos palcos. E no que depender do amor que esse cara tem por essa arte, vai continuar sendo assim. O palhaço, acho que ele pode fazer chorar, rir, enfim, se emocionar de várias formas. Eu procuro fazer rir, né? Eu sempre busco o riso das pessoas, porque tem uma resposta muito positiva, é uma resposta muito inevitável. Quando eu faço uma piada e as pessoas respondem, eu sinto que chegou, meu objetivo foi atingido. Então, por isso eu busco sempre o humor. Eu acho que é uma ferramenta do circo muito importante, que eu acho que vai ser difícil de não se ter um dia, né? Acho que o humor dentro do circo ele vai sempre existir, porque os números que não são do palhaço, eles são muito impactantes, já emociona, já impactam. Então acho que a função do palhaço de fazer a plateia relaxar para receber
nova sensação de perigo dos outros números, acho que é fundamental mesmo para continuar sempre tendo dentro da lona. Para mim, representa transformação. Eu gosto de trabalhar com transformação. Como eu disse, eu gosto de ir para a periferia, para um lugar onde as pessoas não dão nada, digamos assim, e chegar lá e transformar aquilo. É um caminho sem volta e ainda bem que é um caminho sem volta, porque é uma trilha muito prazerosa de você viver, trabalhando com aquilo que gosta, trabalhando com aquilo que você admira, trabalhando com aquilo que você se encontrou. Então, digamos que é uma longa jornada, assim, um caminho que eu imagino ser muito próspero e imagino muitas situações assim que para mim como ser humano seria uma realização assim. Eu quero continuar nessa vida circense, continuar nessa vida nos palcos, na rua. Me encontrei de fato e é algo que eu pretendo seguir por muito, muito tempo. É uma honra, assim, até uma sorte de poder trabalhar com isso, poder trabalhar com o que você gosta. Não consigo imaginar. Consigo imaginar eu ter, para aumentar a fonte de renda, eu ter outros negócios, mas deixar de atuar, eu não vejo, só se eu não tiver mais capacidade, mas enquanto eu tiver capacidade eu me vejo fazendo isso. Financeiramente, a promessa que eu fiz para minha mãe é, se eu ganhar menos, eu volto à metalúrgica. E graças a Deus, até hoje eu não ganhei menos do que eu ganhava trabalhando como metalúrgico. Bem, essas manifestações artísticas têm ganhado força de outras formas ao longo dos últimos anos. É cada vez mais comum a gente ver pessoas, artistas, levando diversão, entretenimento e, por que não, formação, assim, em auditórios, teatros por esse país. Você já deve ter visto, né? Algum trecho de um stand-up, uma apresentação de humorista ou de pessoas de determinadas áreas, mas levando informação sobre suas realidades com essa veia humorística. Sabia que isso acontece também dentro da nossa igreja? Por isso eu vou conversar agora com o Padre Patrick. Padre, sua bênção. Deus abençoe. Prazer ter o senhor com a gente aqui na TV Aparecida. Prazer meu, gente. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando aí. Um prazer enorme estar falando com vocês. Padre Patrick, a gente vai conversar com o senhor um pouquinho sobre esse trabalho que o senhor tem feito também nos palcos por esse país, mas claro, primeiro eu preciso que o senhor conte um pouquinho de como começou a trajetória do senhor no altar, nas igrejas, enquanto sacerdote. Como que foi o chamado vocacional do Padre Patrick? Então, assim, às vezes eu fico frustrado porque eu não tenho aquele chamado, aquela história que a gente vê tantos padres. Eu fico até com inveja quando eu vejo os irmãos falando assim um pouco do chamado vocacional. Para mim, foi tudo muito prático. Eu fiz um encontro na igreja quando eu tinha 18 anos. Esse encontro foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Eu me apaixonei por Jesus ali de verdade e eu saí de lá com uma vontade de ser útil à igreja. Desde então já são 12 anos de sacerdócio, todos os dias dando um sim ao chamado de Cristo para servir sua igreja. Ainda mais numa região tão carente de vocações como o norte do país. O ministério do Padre Patrick acontece em Parauapebas, no Pará. Foi lá que, de um jeito bem inesperado, o religioso começou a se tornar conhecido no Brasil inteiro. Durante a pandemia, né? A gente estava, eu acho que muito tempo ócio, na casa daquela coisa de lockdown, as igrejas fechadas, aquele negócio todo. E aí a gente começou a gravar uns vídeos assim. Eu acho que a gente se apresentou às demais pessoas e também não foi algo assim planejado, né? Que a gente vamos organizar e vai acontecer. Eu fazia os vídeos para o povo da minha paróquia ali, né? É uma forma de conversar com as famílias, com as pessoas. E de repente aquilo ganha uma proporção. A gente começa a gravar uns vídeos, não sei se de humor assim, mas uns vídeos mais cômicos, engraçados, e aquilo vai se espalhando. E tem essa proporção que tem hoje, né? Mas foi a pandemia, assim, foi nessa necessidade que a gente teve naquela época de se adaptar aos meios que a gente tinha, né? Conselho para não cair mais no papinho do ex. Primeira coisa, bloquear. Edita assim, ó, o perfil dele lá no nome. O demônio tá me ligando, entendeu? Você vai querer aceitar o demônio? Pensam, padre, ainda tem homem gentil, inteligente, bonito e bem-sucedido. É claro que não, querida. Tá pensando o que da vida? Escolhe uma dessas coisas aí e olhe lá, tá bom? A maioria nem presta.
Hoje são milhões de pessoas acompanhando o trabalho e o bom humor do padre em diferentes redes sociais. Assim começaram a surgir convites para que ele celebrasse missas e também conversasse com comunidades pelo país. E também a oportunidade de pensar em um projeto que levasse para o mundo real aquela interação que antes acontecia só nas telas. Assim surgiram 2 shows, o Fora da Caixinha e, mais recentemente, o Bença Padre. A gente fez uma pesquisa para saber assim, o tipo de público que segue o Padre Patrick, até para a gente ter um direcionamento, saber o que vai falar, o que dizer, o que vai mais agradar. E a gente sabe que a maioria são mulheres para lá de 40. Olhando hoje aqui, a gente sabe que a pesquisa está certa, né? Eu sinto um cheiro de corega, de leite de rosa chegando até aqui, né? Ele traz 2 vertentes. Primeiro, essa veia do humor, que eu acho que a leveza ela acaba atraindo as pessoas. Muita gente vem por isso, inclusive, mas também a gente traz uma mensagem, né? Algo que vai permanecer no coração de verdade. Então as pessoas, ao mesmo tempo que se emocionam, elas também dão muitas risadas, gargalhadas. A gente faz um projeto para que seja uma noite leve, que durante este 1h15, 1h20 minutos que as pessoas estão aqui, elas possam refletir na vida, rever a rota e sair daqui de forma mais leve de como entraram, né? A gente precisa desacelerar um pouquinho, dar atenção àquilo que realmente importa, para que a gente não venha se arrepender depois. Tivemos o tempo e não fizemos o que deveríamos fazer. Mas tu não acha que está muito cedo para já estar à procura de outro, não? Na vida tudo é rápido, padre. A gente acabou de falar de desacelerar aqui, mas você tá falando para ir rápido, querida? Meu Deus do céu! Eu já tenho 28 anos. É verdade. Só pra gente saber, assim, quais as características que tem que ter o varão? E graças a Deus tem sido um sucesso, assim, o ano passado e retrasado, que quando começamos, a gente rodou esse Brasil, foram pouquíssimos estados que a gente não esteve presente, e hoje a gente está com um novo projeto, né, que é o Bença Padre, e sucesso também, graças a Deus. E mesmo com as plateias lotadas para assisti-lo, ele segue lembrando que os holofotes destes momentos precisam apontar para aquele que nos salvou. De que a gente merece muito mais. Não fique na margem. Não fique neste lugar que não foi o lugar que Deus sonhou para você. Ó, eu saio da minha zona de conforto, assim. Sempre quando eu estou aqui, né, no teatro, é como se eu saísse da minha zona de conforto. A minha zona de conforto é o altar. Eu me sinto pleno lá. Quando eu estou celebrando missa, eu estou ali para fazer aquilo que é o chamado da minha vida, é a minha prioridade. Então, é diferente, sabe? São situações diferentes. Quando eu estou aqui, eu sou tímido, pode parecer que não, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. A gente controla o nervosismo de alguma coisa e deixa fluir, né? A gente confia na graça de Deus, né? Que o Espírito Santo possa agir e sempre procura, assim, fazer como se tivesse somente, assim... Se tivesse aqui 5 senhoras do apostolado da oração, eu faria com o mesmo carinho, com o mesmo amor que se tivesse a assembleia e a plateia cheia, né? Porque as pessoas que vieram aqui vieram por algo. Gente, botaram os nomes, acho que a pessoa quer intenção de missa, alguma coisa. 4 nomes aqui, viu? As intenções de missa, não sei se é para rezar pela alma, pela saúde. Padre, minha filha não arruma um namorado, gostaria que ela arrumasse alguém, mas não tenho mais esperança. Devo recorrer a Santo Antônio ou São José? Se a tua filha tiver assim um grau de beleza ok, né, assim, aí Santo Antônio resolve. Agora, se ela for bem derrubada, aí é o São Jorge que cuida dos dragões, né? Eu queria saber quem é essa moça.
Padre, a gente está escutando bastante nesse programa que a gente está falando de diferentes manifestações artísticas, de diferentes culturas, tipos, as pessoas falando como a arte ajuda, né? O público não só a se entreter, mas a refletir, a entender uma mensagem, a entender a nossa sociedade. Quando a gente fala da igreja, isso também vale? A arte, o humor especificamente, ajuda a gente a compreender mais o Evangelho? Eu tenho um respeito por esse espaço, de verdade. A cultura, eu acho que ela é fundamental. Eu acho que é um dos direitos, né, até garantidos pela Constituição do Brasil. E a gente precisa dar momentos como esse, né, de oportunidade para que as pessoas saiam do cotidiano, do monótono, e a igreja, eu acho que ela precisa estar presente nesses espaços também. O Papa Francisco nos pede tanto, né, uma igreja em saída, acho que é mais um exemplo, né? Exato. Quando o Papa Francisco assumiu, ele fez uma homilia para os padres, especificamente. Eu não lembro de aliás, eu não lembro de nada, eu só lembro de uma frase que ele disse nessa homilia. Mas essa frase dizia o seguinte, que os pastores, eles precisam ter o cheiro das ovelhas. Entendi um recado muito claro, assim, não para o meio digital, mas para que a gente tenha essa capacidade de ir ao encontro das pessoas, né? Eu aproveito que eu estou aqui, como eu exerço isso na paróquia, no cotidiano também, estar perto das pessoas, de dar um abraço que seja. Eu acho que a gente está se encontrando hoje, não sei se a gente vai ter uma oportunidade de estar junto, a vida é incerta, né? Então eu acho que é um dever teu como meu também, nosso irmão que está nos filmando, fazer com que esse momento seja único, né? Através de um abraço, de uma palavra, de um sorriso, dar sentido à vida de verdade. Como todo sonho, esse de levar a vida encantando as pessoas pela arte também precisa ser construído, com um esforço que muitas vezes plateia nenhuma vê ou aplaude. É o que a gente mostra agora. E nós já pudemos acompanhar aqui no nosso programa alguns tipos de arte e o trabalho desses artistas em cima dos palcos, sob os holofotes, diante de plateias tão variadas. Agora, a gente sabe que a realidade do artista também não é só isso que acontece durante uma apresentação. Tem muito trabalho nos bastidores, na preparação, na formação dessas pessoas. Por isso a gente veio até uma escola de arte, a Escola Municipal de Arte Maestro Fego Camargo, aqui em Taubaté, no interior de São Paulo, e vamos conversar com um amigo que está nesse processo, nessa caminhada de formação enquanto ator. Paulo, obrigado, viu, por falar com a gente. Prazer ter sua participação aqui no programa. É uma honra estar aqui, né, dando essa entrevista. E bom, falando um pouquinho do teatro mesmo, eu tive esse primeiro contato no ensino médio, né, lá por volta do segundo, terceiro ano do ensino médio. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né, muito na minha, não era muito de falar. E por conta de trabalhos mesmo, de escola, acabei tendo esse primeiro contato com teatro, algo bem amador mesmo, né. E quando comecei a fazer, eu falei, nossa, por que não, né? É uma coisa tão boa, tão assim, terapêutico, né. Ainda na adolescência, o Paulo participou do primeiro processo seletivo para fazer parte dessa escola, que ensina diversas artes de maneira gratuita. Depois de concluir o curso básico, novamente foi aprovado por aqui, dessa vez para a turma do curso técnico de atuação. Quando eu comecei o teatro, eu comecei achando que era aquela coisa que era só pegar, decorar um texto. E não, o teatro vai além disso, né? O teatro você tem todo um estudo de personagem, todo o estudo da peça que você está fazendo, porque o ator ele tem que falar bem, ele tem que entender bem aquilo que ele está apresentando para ter essa conexão com o público e até mesmo com os próprios atores que estão ali junto com ele dentro do palco, né? Então, quando eu entrei aqui e vi essa realidade, eu fiquei apaixonado. Como que é a rotina de alguém que está estudando, se formando enquanto ator? O pessoal de casa às vezes deve pensar, né? Vai chegar todo dia, pegar um texto e vai para o ensaio, vai para a improvisação. Imagino que tem muitos outros aspectos. Tem aula, por exemplo, teórica também para quem estuda atuação? Então, aqui não é só aula prática, é aula teórica também, né?
Aqui é dividido em áreas, né? Que nem tem professora que é de corpo, de dança, porque o instrumento de trabalho do ator é tanto o seu corpo, né? O corporal, é a voz, né? Então aqui a gente, além da interpretação que é mais para a área prática, a gente tem também a consciência vocal e o canto, que a gente estuda bastante trava-línguas, técnicas vocais para a gente trabalhar a nossa dicção. A gente tem a aula de consciência corporal com a professora Natasha, que é uma professora que ela ensina muito do metatarso, dos isquios, das articulações do corpo, que a gente trabalha porque o ator em cena, ele tem que estar vivo não só na voz, mas também no corpo também. Mas claro que a experiência de palco também vale muito. Em projetos externos em que ele se envolve e também dentro da escola, onde eles realizam anualmente uma peça para aplicar as técnicas estudadas. Cada ano a gente tem uma montagem, né, que a gente apresenta no final do ano, e em cima do espetáculo desse ano, que no caso foi Shakespeare in Bar, a gente trabalhou as teorias, né, os métodos, né, desse autor em cima desse espetáculo, né, e lá ele ensina que o ator ele tem que ser dedicado, ele tem que ser responsável em todo o trabalho que ele tem que ter toda aquela concentração, tem que tomar muito cuidado para você não ir muito pro mecânico, né? Não tomar cuidado com com o estereótipo às vezes, né? Então é muito bacana porque é uma prova real de que o teatro não é só um texto, assim, tem estudo, a gente lê bastante livro de teoria, a gente tem que ler repetidas vezes o mesmo capítulo, anotar, escrever, botar aquilo para a gente absorver o máximo possível para que em cima dos palcos a gente consiga passar aquela verdade, aquela fé cênica e principalmente aquela conexão com o público. Em alguns casos, um ponto comum do artista, às vezes ser um pouquinho mais tímido, introspectivo e aí no palco encontrar uma maneira de se expressar? Então, é que o teatro, ele é muito assim, ele ajuda bastante a gente se expressar, né? E ele acaba ajudando nisso, às vezes, dessa timidez, né, da pessoa, até mesmo do ator. Nem sempre significa que todos os atores são, assim, extrovertidos nem nada, né? Mas a gente tem que saber separar, né? O ator, né, a pessoa, do personagem que a gente está fazendo em cima do palco. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa assim, muito quietinha, muito na minha, converso assim quando a pessoa vem conversar, mas se nos palcos eu estou fazendo um personagem que ele é mais assim, suponhamos agressivo, até mesmo um louco, um vilão assim, eu tenho que saber separar um do outro, né? A gente costuma até falar de incorporar, né, o personagem, né? Se você se casar, leva esta praga como dote. Embora casta como gelo e pura como a neve, não escaparás à calúnia. Vá para um convento, vai, se precisa mesmo se casar, case-se com o imbecil, pois os espertos sabem muito bem em que monstros vocês os transformam. Adeus! Quando chega na hora, vê aquela transformação, né? Que muitos pegam depois e falam, nossa, né? Nem parece você. Como é que a gente vê, né, um garoto tão quieto, assim, fazendo um personagem tão assim? Nessas transformações, o Paulo segue se descobrindo como ator, músico, roteirista, diretor, artista. E ele sente que sua vida vai ser dedicada aos palcos, independente da função que desempenhe neles. Então tá aí o teu maior sonho profissional? É conseguir seguir esse caminho? Sim, sim, com certeza. E a gente espera... Aliás, tirou uma dúvida pra mim. Já tinha dado entrevista antes ou não? Não, primeira vez. Primeira vez? Então a gente espera que seja a primeira de muitas, mas a gente vai falar que a primeira entrevista desse artista foi pra TV Aparecida. Obrigado, viu, Paulo? Eu agradeço, Valeu, viu? Sucesso na caminhada pra você. Obrigadão, viu? Não se engane pelo tamanho, pela pouca idade. Estamos diante de uma pequenina que já é uma gigante na dança. A Manu tem 10 anos e já coleciona conquistas e resultados expressivos em seletivas e campeonatos de balé. E pensar que tudo isso começou de forma bem despretensiosa. Eu fazia aula do lado do meu balé, que hoje em dia é. E aí minhas amigas começaram a ir pro balé. E aí eu fiquei com vontade e fui também. Só que eu fazia tênis, judô, capoeira, natação.
Fazia tudo e aí eu quis entrar. A coisa começou com uma brincadeira de uma criança, né? Que por conta de algumas amiguinhas, né? Influenciada por algumas amiguinhas, ela quis se inscrever na escola, na Espaço Arte e Dança. E a coisa foi tomando um vulto, foi tomando uma dimensão que ela foi se envolvendo de uma tal maneira que a gente viu que era o que ela queria para a vida dela. Na época, ela tinha seus 4 anos ainda. Adorava fazer muitas outras atividades e esportes. Mas era usando o colã que ela sentia algo especial. Eu acho que eu percebi que eu gostava muito de balé quando eu tive que sair de tudo que eu fazia só para dançar balé. Porque bateu todos os horários com minhas outras coisas. Aí eu tive que sair de tudo para entrar no balé. Em casa, ela tenta manter hábitos que toda criança tem. Estudar, brincar, desenhar, passar um tempo no seu quarto. Mas momentos como esse não são tão comuns no dia a dia dessa bailarina, viu? A Manu tem uma rotina intensa de treinos e ensaios. Por isso, quando ela não está na escola, normalmente ela está em salas como essa, se preparando para apresentações e, por que não dizer, para um futuro dedicado à dança. Terça e quinta eu tenho preparação física, fisioterapia antes de ir pro balé. Porque eu vou pra escola, aí eu me arrumo, tomo banho, aí eu vou pro balé do Rio, aí eu volto às 5h30, eu vou pro balé de Itaipu. Aí eu volto 8 horas normalmente. Aí terça e quinta eu vou pra escola, vou pra fisioterapia, vou pro balé do Rio, aí 5h30 eu vou pro Itaipu e volto 8 horas também. Parece ser cansativo. Um pouco. Pra todo mundo. A família de uma artista mirim acaba passando pelas mesmas alegrias e pelos mesmos desgastes que ela. Uma disposição de recursos valiosa, financeiros e também de tempo. Pra você ter noção de uma coisa, a minha esposa teve que praticamente parar a vida dela. Hoje a profissão da minha esposa é mãe de bailarina, né? A gente teve que proporcionar a ela uma estrutura tanto de deslocamento quanto financeira muito grande, que as pessoas pensam, é um balé, é uma bailarina, é uma dança. Não, o que está envolvido por trás disso é uma dimensão enorme, porque ela é equiparada a uma atleta de alto rendimento, então ela tem que ter força física, ela tem que ter preparador físico, ela tem 2 ou 3 coaches, tem treinadora, entendeu? E tem uma gama muito grande de eventos. Pablo, a esposa e outro filho do casal saíram literalmente de casa para acompanhar o sonho da Manu. Se mudaram da região em que moravam, na cidade da Baixada, para estarem mais próximos à Ponte Rio-Niterói, já que além da escola regular e de dança, ela também é integrante do balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E quando ela passou para o Teatro Municipal, ela chegou ao ponto de falar com a gente, olha, eu não quero mais estudar. Eu quero só fazer isso na minha vida. E vocês estão gastando dinheiro comigo de escola à toa. Foi assim, para você ver o nível de comprometimento que ela tem com a dança, com a vida dela toda voltada para a arte, tá certo? E ela já, e o que impressionou a gente é que ela já está com uma maturidade, uma definição de vida, com 11 anos de idade, que às vezes um adulto não tem. Uma pessoa com 18, 20 anos não sabe nem o que vai fazer da vida, ela já sabe. É isso, vai ser bailarina. E mesmo assim, ela jura que ama fazer isso. Coisas da arte. Mesmo nas infinitas repetições de movimentos em busca da perfeição, ela não vê qualquer reflexo no espelho. A bailarina, enquanto ensaia, gosta de já se imaginar nos palcos, prestes a entregar seu melhor para a plateia. Coisas de artista. O que não significa que o nervosismo não passe também por essa cabecinha enquanto ela espera o sinal para entrar no palco. Horas antes eu não fico nervosa, mas aí quando eu vejo que eu já tô na coxia, prestes a entrar, eu fico muito frio na barriga. Eu não presto atenção em mais ninguém, eu só fico olhando pro palco e fico prestando atenção. Porque aí eu fico mais calma e aí eu não fico nervosa. Quando acaba, qual que é a sensação? Se for ruim, eu não vou ficar bem. Mas se foi bom, eu vou. O pai e a mãe, essa é uma hora boa de falar do pai e da mãe. Como é que é o apoio deles pra você nessa... Quem que olhar se eles estão ali. Não estão não.
Aproveita para fazer aquela média agora. Eles me ajudam muito, só que às vezes me deixam um pouco nervosa. Porque eles ficam falando muito, aí me deixam um pouco nervosa depois que eu danço. Antes eu fico só com minha professora. Então aí ela que me ajuda a não ficar nervosa. A gente chega em casa e a gente abre a porta do quarto dela, aí que a gente vê a disparidade das coisas, porque é uma criança brincando de boneca ali e a gente olha para ela, não é a mesma criança que está naquele palco. São duas pessoas completamente diferentes. Então às vezes a gente tem que fazer uma ginástica muito grande para tentar trazê-la para ela não perder esse lado de criança dela, que vai passar muito rápido. Dosar isso é uma coisa muito difícil. A apresentação mais recente foi em Barueri, no fim de outubro, numa seletiva para o Youth America Grand Prix, um dos principais eventos de balé no mundo. Dança que não acabou ali no palco, já que seguiu ocupando a mente e o coração dessa menina. Eu dançava as danças que eu já sou ensaiada, aí eu competia. Só que o resultado, que é para ir para Tampa, na Flórida, é só daqui a 15 dias. Então tá nessa expectativa também. Ela segue na ponta dos pés, se imaginando no topo do mundo. Eu penso que eu vou pro Prix, que é um festival muito importante, e vou passar pra Ópera de Paris, que é em Paris, né? Aí eu vou morar lá e meu irmão vai ser meu assessor. É uma emoção muito grande. A gente vê a trajetória dela de vida e vê aonde ela chegou. Hoje mesmo ela falou comigo, pai, eu tenho 20 e tantas medalhas de primeiro lugar, 10 medalhas de segundo. Você abre a gaveta dela, você vê uma história ali em um curto espaço de tempo, uma coisa altamente vitoriosa. É uma coisa que você se orgulha muito, é daí que você vê o tamanho, a dimensão que a coisa tomou. Né? E hoje eu e a minha esposa, obviamente a mãe dela, a gente está voltado para que esse sonho dela se realize e aí ela se torne uma grande bailarina. A gente teve que moldar a vida inteira da nossa família em prol desse sonho dela e a gente vai até o fim.